E aí pessoal, eu sou Iago Santiago e estou aqui pelo Clube de Xadrez Online para fazer mais uma videoaula de xadrez para vocês. O tema que eu escolhi tem a ver com as Olimpíadas de Xadrez. Esse que talvez seja a maior competição do nosso esporte que está acontecendo nesses dias. O que me atrai bastante nessa competição, além de toda a dimensão de que praticamente todos os países do mundo disputam, é ver que cada país, principalmente os que competem mais seriamente pelos primeiros lugares, tem a sua escola, seu modo de jogar xadrez. Vendo isso, eu decidi analisar uma dessas escolas. A escola que eu decidi analisar primeiro foi justamente a dos atuais campeões, que são os chineses, que além de recentemente estão todos com resultados muito bons, quase todos eles têm um estilo muito característico dos chineses. E então eu escolhi uma partida entre os dois maiores expoentes da atualidade da China, e que para mim nessa partida fica bem claro o estilo de jogo deles, a maneira de pensar e de jogar deles. Então eu vou analisar essa partida para vocês e mostrar como eu entendo que pensam os jogadores chineses em vários tipos de posições. A partida que eu decidi analisar aconteceu na Copa do Mundo de 2015 entre o chinês número 1 da China, que é o Ding Liren, contra o Wei, que é um super talento com mais de 2.700. Acredito que desde os 15 anos ele tem mais de 2.700, então já é uma grande promessa aí que promete brigar por título mundial nos próximos anos. A partida começou com o cavalo F3, o Ding de brancas, né? O Wei de negras. O Ding geralmente joga um pouco mais no 1 o lance D4, mas eu acredito que, como o Wei tem uma Grunfeld muito bem preparada, ele decidiu desviar um pouco de toda aquela teoria de Grunfeld, né? Então ele começou com o cavalo F3, o Wei reagiu com o cavalo F6, C4, G6, cavalo C3, e o Wei mandou D5, mesmo não estando naquela posição clássica de Grunfeld, porque o peão das brancas ainda não está em D4, ele joga D5 mostrando que ele quer entrar em algum tipo de posição de Grunfeld, ou seja, aquela que você consegue bombardear o centro à distância, né? Então, mesmo sem entrar nas linhas mais teóricas, ele imagina que nesse tipo de posição ele vai conseguir compreender bem. O Ding comeu, cavalo toma. Aqui, só para exemplificar, se as brancas jogam D4, bispo G7, E4, cavalo C3 toma, C5, e estamos numa posição super clássica e teórica da Grunfeld, né? Mas os planos do Ding eram outros. Aqui no lance 5 ele mandou H4, que é um lance bastante interessante. Tem uma ideia aí, talvez até um pouco primitiva, que é jogar H5 e bater mesmo no peão de G6, que é como as negras desenvolvem o bispo na Grunfeld. E além disso, às vezes, até como foi na partida, mandar uns H6 também, que às vezes vai estar batendo no bispo que vai estar em G7. É interessante ver aqui, uma coisa que já demonstra um pouco o estilo deles, é que eles são muito criativos, né? Uma abertura dessa, várias vezes eles decidem se desviar, como é o caso dessa partida. Eles se desviam das teorias mais vistas para entrar numa posição onde exista mais espaço para criar, né? O Wei mandou bispo G7 e veio H5 rápido já. Aqui o Wei seguiu com o desenvolvimento normal, né? Cavalo C6. Já não é exatamente aquele, porque geralmente na Grunfeld clássica, com o peão em D4, as negras jogam com C5, né?
para bater justamente nesse centro, que geralmente são os dois peões que estão em E4 e em D4. Como não existe esse peão em D4, isso dá liberdade para as negras desenvolverem seu jogo de outra maneira, que foi exatamente o que o Ei fez com o cavalo C6.